E aí, pessoal, tudo bem? Super bom dia! Super bom dia, super bom dia. Cara, esqueci meu óculos ali, mas agora vamos sem óculos mesmo. Enquanto os seguidores estão sendo informados. Aqui quem vos fala, Cláudio Tonon, coordenador do Program Coach do RPM no Brasil. E agora, todo domingo nós vamos ter uma live às 11h11 da manhã. Né? Olha, 11h15, eu entrei atrasado. Olha que loucura, eu pus 11h11, mas fixei 11h15. 11h11, na próxima semana. Oi, Elis, tudo bem? Vamos lá, ó, hoje, deixa eu contar para vocês, ó. Eu não sei se vocês viram, durante toda a semana teve um vídeo novo no canal do Universo do Ciclismo Indoor. Todo dia da semana teve, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E hoje, para fechar a semana, a gente vai fazer essa super live, né? Essa super live junto com um grande amigo, ele já está aqui na área. E a gente vai fazer essa live com ele, afinal, vamos conhecer um pouco mais. E essa live, ela tem uma carinha um pouco diferente. Por quê? Então, não, como assim? Como é que essa live funciona? Só participarão dessa live, instrutores avançados de RPM. O que isso quer dizer, Tonão? Instrutores que tiverem feito o Advanced Instructor, né? O Advanced Training do programa, do RPM. Pô, Tonão, então isso quer dizer que todos os domingos você vai entrevistar um instrutor que já fez o Advanced Training? Sim, do RPM, claro. Né? Para a gente conversar, eu quero saber como é que foi a experiência para ele, como é que foi como foi a vida dele antes e depois do Advanced Training. E ó, se você tá nessa live agora, clica no aviãozinho que tá aqui do lado, manda para um amigo seu que é instrutor de RPM, tá em dúvida se ele faz o Advanced Training ou não, se o investimento é bom ou não. Eu tenho certeza que esse treinamento mudou a minha vida totalmente, gente. Sabe o que é totalmente? Mudou totalmente a forma de eu dar aula, mudou totalmente a forma com que eu via o jeito que eu dava aula. E eu queria compartilhar isso com vocês, mas melhor do que eu falar, são os instrutores falar. Rodrigão, manda para mim o convite aí, cara. Acho que apareceu para você aí, para você mandar o convite para participar da live. Salve, salve todo mundo que tá chegando aí. Cara, pretendo fazer tipo milhares de Advanced Training, porque esse treino realmente mudou a minha vida. E hoje vamos conversar, deixa eu dar um pause na música aqui. Vamos falar com o Dr. Rodrigo, de doutor também. Vamos nessa. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Deixa eu, meu querido amigo Rodrigo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Tonon. Tudo certo? Cara, de primeira, né? Deixa eu te agradecer, porque eu sei que seu tempo é milimetricamente contado. E, cara, muito obrigado por topar participar aí da primeira live com os instrutores avançados de RPM aí, cara. Obrigado pelo convite aí, Tonon. Para mim, sabe que é sempre um prazer enorme falar contigo, falar com o pessoal do RPM e falar desse programa, né? Que eu sou apaixonado há anos. Tanto que me tornei professor, né? De aluno para professor. Exatamente, isso aí eu já vou mandar essa pergunta de primeira já, né? Então, ó, gente, só para vocês terem noção, hoje a gente tem uma história super legal para contar aqui, né? O que o Rodrigo vai contar para a gente é bacanérrimo. Primeiro ele vai falar dele e tudo mais, depois a gente vai conversar um pouco sobre esse treinamento, que ele sempre falou para mim que foi um divisor ali para ele, mas enfim, vamos deixar ele contar. Rodrigão, conta um pouco para a galera que está assistindo aí, para o pessoal que está chegando na live hoje, né? Agora, todo domingo eu quero falar com um instrutor como você, não só apaixonado, né, cara, mas que tenha feito o Advanced Training, afinal, como eu disse, mudou minha vida, mudou meu jeito de ser, né, cara? E então eu queria compartilhar isso com as pessoas. Agora, conta um pouco para a galera que está aí, um pouco de você. Conta um pouco da sua história, porque é muito legal a sua história para a galera ouvir aí.
Conto sim, Tonon. Na verdade, hoje eu acabo desempenhando duas profissões, né? A minha formação, eu sou médico, né? Na verdade, né? Eu sou médico intensivista e já há uns 15 anos que atuo, então, na área médica, na área de UTI. E a minha história começou, na verdade, lá em 2013, digamos, né? Começou em 2013. Eu vivi uma vida completamente, como diz, uma vida muito louca, né? Plantões, corre para um lado, corre para o outro, não se alimenta direito, não descansa direito, naquela obstinação por trabalho e viver só para trabalhar. E teve um fato em 2013 que eu acabei tendo uma pneumonia, né? Uma pneumonia muito grave, né? Eu estava acima do peso, não dormia direito, não comia, saía de uma UTI ia para outra, saía de um hospital ia para o outro. Tive uma pneumonia e eu fiquei 40 dias hospitalizado. 40 Caraca! dias, e sendo que desses 40 dias, 30 dias na UTI, né? Ô, Internado em louco, UTI, verdade. entubado, sedado. Foi meio trágico esse período da minha vida. Caraca, meu. Essa é uma história que nem eu sabia, Nem tu gente. sabia. Olha, Acho que a gente é nunca isso tinha aí. conversado sobre isso. Isso foi lá em 2013. Passou esse período, tudo isso aí, eu disse, bom, aí eu tinha emagrecido um monte, mas por desnutrição, enfim, pela doença, né? Passou esse período, aí eu disse, bom, preciso mudar minha vida aí. Larguei alguns trabalhos, me fixei num único hospital, numa única UTI, né? Começou esse passo aí. Só que aí a pessoa começou a comer, a engordar um monte, e eu ia para academia, fazia aula, comecei a fazer aulas de personal, mas não me achava em alguma atividade. Eu sabia que eu precisava, mas eu não me encontrava ali o que eu precisava realmente fazer. Até que alguém, não me lembro quem, disse, quem sabe tu vai fazer umas aulas de spinning, de RPM, e eu disse, tá, vou ver isso aí, porque eu, desde criança, eu sempre gostei de bike, sempre gostei de bicicleta, andava na rua, né? Eu disse, vou fazer porque é uma atividade que eu me lembro que me dava muito prazer em fazer. E aí procurei a Bora, fui para academia, me inscrevi na aula de RPM, né? 6h15 da manhã era a aula. Isso já era 2014, outubro de 2014, quase um ano depois de tudo que tinha acontecido. E eu vou te dizer, a primeira experiência que eu tive com a aula de RPM, olha, eu fui um mês na aula e desisti de novo. Eu disse, não, isso aqui não é para mim, não vai dar. Né? Eu comecei a aula 45 minutos, eu me lembro que eu sentei e olhava para a professora e disse, vai, falta agora só mais 40 minutos, falta só mais meia hora. E aquilo era, eu disse, agora a próxima música vai ser fácil. E a coisa só piorava, eu estava fora de forma, né? Eu não tinha E como. era. E tava Eu até começando, tava estava começando. começando, inclusive eu estava falando com os meus alunos, comecei no Mix 64, que foi um Ah, mix que eu dei essa semana porque me lembrou disso, eu disse, bah, vou dar esse mix aí. E os alunos tinham me pedido, né, como é que tinha sido minha primeira experiência com RPM. Eu disse, vocês não acreditam, mas foi horrível, não foi caraca, uma meu. coisa boa. Tanto que eu parei e eu voltei quase um ano depois a pedalar. E aí sim, aí eu já tinha perdido peso, tinha melhorado, comecei a me sentir melhor e comecei a gostar muito das aulas. Tanto que eu gostava que eu saía, às vezes, do hospital, tinha uma folga, ia terminar minhas coisas cedo, ia para aula das 10 de RPM, já aproveitava para fazer aula do meio-dia, quando dava, fazia aula das 4, aula das 6 horas, fazia 4, 5 aulas por dia quando eu podia. De Porra, tanto que eu viciou, aí comecei. viciou. Aí eu viciei. E aí eu comecei, olhava e eu sentia, eu via como os professores entregavam aquilo. Né? Eu comecei a ouvir falar da Les Mills, o Philip Mills, eu disse, mas o que é isso tudo? Até porque a ideia que eu tinha quando eles falavam o mix eu imaginava que os professores da academia se reuniam, montavam um mix de músicas e Entendi. eles davam aquilo. E aí eu comecei a ter contato com vários professores e eles foram me explicando. Eu fui me inteirando, fui ouvindo nomes, né, do RPM. Na época era o Magu, né, que cuidava Pagou. do programa no Brasil, a Sica, que era uma pessoa que tinha muito contato com ele também.
comecei a ir para os workshops, conheci o Diego, né? Eu me lembro que eu ia para os workshops e eu tentava, como aluno, roubar a bike dos professores, porque eu queria pedalar o mix também. Às vezes não dava certo, eu ia frustradíssimo. Me lembro do Mix Que 70, massa. que foi o último que o Magu apresentou, que era ele e o Diego. Tinha sobrado uma bike, estava tudo certo para mim fazer aula, naquilo chegou um professor. E aí eu tive que sair. Putz. Eu me lembro que eu fui sair lá da academia, fui passear em Porto Alegre, disse, não vou mais. Eu fiquei bravo, fiquei chateado. Não, imagino, imagino. E eu disse, bom, eu vou ter que dar um jeito. E eu comecei a gostar tanto disso, eu disse, eu quero dar aula disso aí, eu quero aprender isso aí. E nesse meu contato com os professores, eu me lembro que tinham, uma vez eles estavam estudando, assistindo a Masterclass lá na academia, e eu cheguei e eles me mostraram, ó, esse aqui é o Glenn, esse aqui é a Sarah, esse aqui é não sei. Começaram a me mostrar a coreografia, ó, para nós aparece isso aqui, a gente tem que saber isso. Tudo. Bah, se vocês têm que saber tempo por tempo da música, o que, que tem que fazer, o que. E aí e aquilo lá foi brilhando o olho. E Já aí não era passou um um tempo, achismo, né, doutor? Já não já era um não era um achismo, né, achismo. cara? E eu ia para aula, eu sentia, eu já dizia, ó, o aluno avançado, aquele, eu quero o mix tal, vamos pedalar a 6 do 56, que eu gostava um monte daquela música. Dá o mix Nossa, tal. animal. E eles viam o entusiasmo e faziam. Então eu Push sempre the me cerquei. tempo, push the Push de tempo, push the tempo. tempo. Nossa, aquela música é demais, né? Animal. E eu sempre me cerquei, então eu sempre tive bons professores, sempre tive professores bons de RPM, professores que eram engajados, e acho que isso foi alimentando nessa vontade de ser professor. Aí chegou um Ah, período e faz disse, toda a bom, diferença, né, Rodrigo? Faz toda a diferença na hora que você chega lá, você vê que o cara tá entregando de coração, de corpo isso e alma. aí. Faz toda a diferença, né, cara? E às vezes eu comecei a chegar a um ponto que eu roubava a coreografia dos professores porque vinha o livrinho. E eu estudava, que eu aprendi a contar música, eu aprendi a fazer as contagens, eu pegava aquilo lá, às vezes eu pedia um mix, eu ia lá, eu pedalava sozinho uma música, aprendia ela bem, chegava na aula e depois eu dizia, mas naquela parte tinha tal coisa. Eu era um chato, eu era um chato. Era o E, aluno, né? Aquele aluno que fica ali. e eles diziam, não, tu já tá, tu dá aula, eu acho que já melhor, acho que tu já dá aula melhor que muito professor. E eu disse, bom, para mim saber isso, eu vou precisar fazer o treinamento. E aí eu resolvi entrar para a faculdade de Educação Física porque era uma condição que eu precisava para poder fazer o treinamento. Entrei para a Exatamente. faculdade, aí eu fiz um curso de ciclismo indoor do Magu na época, logo que eu fiz com ele, aprendi já algumas coisas bem interessantes com o Magu, e eu acho que 4, 5 meses depois eu estava fazendo o treinamento. Eu me lembro que eu queria fazer o treinamento em São Paulo contigo, e naquela época não fechou data, não fechou o momento, não fechou, eu acabei fazendo com o Diego. Foi Aí, animal. em Porto Alegre, foi um super treinamento, né? A turma, acho que nós estávamos em 6, 7 alunos, mas foi muito legal. E a Ô, partir Rodrigo, daí e quando foi, cara? Quando foi que você fez? Qual mix? Que ano foi que você eu entrou? Que aí você fiz o virou instrutor? mix. Eu fiz o Mix 79, foi 26 e 27 de agosto de 2018. 18. Dois- Ah, tá E eu me perto. lembro que, e vou te dizer, Tom, quando eu fui fazer o treinamento uns 2 dias antes, foi me dando um pavor, e eu disse, bah, não vai dar, isso não vou fazer. E eu me lembro que eu tive um amigo que era instrutor também de RPM, e disse, não, tu vai sim, ele disse, tu não vai desistir agora, tu sempre quis fazer isso, prepara tal coisa. Ele me mandou me ligou e disse, ó, prepara isso, prepara aquilo, leva tal coisa, leva tantas mudas de roupa que tu vai precisar, porque o primeiro dia tem isso. E fui. Cheguei, primeiro dia foi. Saí de lá no domingo de tarde, assim, voltando para minha cidade, em Caxias, assim, uma sensação de bem-estar, de realização. Legal, né? Que legal. E, isso foi no final de semana. Eu me lembro que eu cheguei na academia para pedalar, fazer aula na quinta-feira. Era uma aula com a Sica, né? E ela disse, quem sabe tu já dá aula hoje. Eu disse, bah, não vou, não. Não, tu tem que começar porque tu já manja das coisas, o treinamento foi um detalhe para ti que tu precisava, e fui. Fui com medo e dei a primeira aula. Pena que acho que a Sica tem gravado alguns trechos ainda dessa Ah, primeira ó, aula. entreguei, obviamente que entreguei o básico. o O básico, básico, o básico. porque é muito diferente, embora eu já
pedalasse muito, tivesse muita experiência como aluno, claro que isso tudo, ouvir o professor dar aula, fazer muita aula, me facilitou muita coisa, mas é muito diferente quando você tá sentado ali como aluno e quando tu tá lá no palco como professor, Ô, né? Diego, Tu tá com a coreografia, tu tá com o que tu precisa exato. falar, o que tu precisa entregar, é muito diferente. Não é Ó, uma coisa simples como muitos acham. Não exato, isso é. que eu ia falar. Muita gente acha que é sentar lá e pedalar, né, meu? A música Não. toca e é que vê a gente E tu fazendo com vai. uma certa. Vê a gente fazendo com uma certa facilidade, né? O professor que já está mais preparado. Uhum. E aí ele acha que é só sentar ali e, tipo, fazer, tá ligado? Tipo, ah, beleza, eu vou só fazer. E aí que chega na hora do vamos ver, que nem você falou, pô, são N coisas para se pensar, né, N cara? coisas. E o principal, né? Uma coisa, tu tem que estar com a coreografia. Claro, eu recém tinha feito o treinamento, fui com a coreografia de Super cabo a decorado. rabo pronta, né? Eu disse, a minha música que eu apresentei foi a música 3 de 79, Tá? mas eu já estava com o mix, eu sabia o mix todo, né? Então isso facilitou, porque você não pode chegar, a maioria dos instrutores que estão assistindo sabe, não pode chegar e pensar na coreografia na hora, aquilo tem que fluir natural, porque tu tem uma É natural. série de outras coisas, né, de outros elementos que tu precisa estar dominando e estar entregando para o aluno. E além do que uma coisa, né, que nós conversamos outro dia, que eu trago um conceito muito da psicologia, da psicanálise, que é a atenção flutuante da coisa. Tu tá dando aula e tu tá prestando atenção em cada coisa que tá acontecendo com o teu aluno. Né? Porque é que eu ia Qual é falar a que além, necessidade deles? Né? além Tu de tá você ter que prestando fazer atenção nisso. tudo, saber tudo, você tá ali para cuidar do seu Isso cliente, aí. da pessoa que tá ali Isso aí. pedalando na sua frente, né, cara? Então tu tá dando aula e tu tá vendo o que um tá aquele cara lá não tá com dificuldade na hora do racing, aquele lá não tá, postura dele não tá bom. O que que eu vou fazer para conectar isso tudo? O que que eu vou fazer para ajudar esse aluno a ir melhor? E às vezes que eu comecei a ter, eu tinha consciência disso logo que eu fiz o treinamento, mas eu disse, como é que eu posso fazer isso diferente? E aí que surgiu a ideia de fazer o Advanced Training, né? Eu ia Quase te perguntar, como é um que ano você depois. conheceu? Como é que você conheceu? Como é que foi assim, ó, como é que você ficou sabendo? Como que você conheceu o Advanced Training, Rodrigo? Como é que foi, tipo, foi algum e-mail? Como é que foi isso aí, cara? Na verdade, eu conheci através da Sica, porque a Sica recebeu um convite pela academia, né? Que ela trabalha para fazer o Advanced Training na época em São Paulo para o Body Pump. E estava recém começando, e aí ela me explicava que antigamente eles tinham o MTA, tinha o MTA1, o MTA2, e que esse treinamento tinha saído, que o Advanced Training é que ia fazer, O ia novo. entrar, né, no lugar disso aí. E aí passou quase um ano, eu vi que saiu então para várias modalidades. Tinha saído para RPM, eu acompanhava muito a Márcia e a Marina, né, Marina? em redes sociais. E aí quando saiu, eu disse, bah, é agora que eu vou fazer esse treinamento. Eu me lembro que foi no Rio de Janeiro, né, e Ah, você foi pro Rio? fui para o Rio, foi naquele treinamento do Rio. Fui para o Rio de Janeiro fazer o treinamento. Que Era com a massa. Márcia, com a Marina, eu disse, bah, vou querer fazer com elas, né, As as, referências, né, do as que eram programa. as referências, fui fazer com elas e, coincidentemente ou não, foi na véspera e no dia do meu aniversário. A minha apresentação final foi no dia do meu aniversário, dia 10 de novembro de Ô, Rodrigo, 2019. e como é que foi a experiência, cara? Porque para mim, eu falei que eu peguei uma certa aversão à palavra transformador, saca? Tipo, eu Uhum, peguei uma certa. Porque assim, ó, pra mim, cara, foi assim, ó, foram muitas fichas, né, cara? Muitas fichas que uhum, caíram e que elas vão caindo com o tempo. Parece que cada vez que você revê o conteúdo, estuda ou passa por um advance novo, que nem eu que vivo isso hoje ensinando, eu sinto muito isso. Assim como o treinamento, né? Vão caindo fichas. Como é que foi a experiência para você, a hora que você se deparou com todo aquele negócio que, para quem está nos ouvindo, às vezes ele acha, é mais um treininho, né, meu? Como é uhum. que foi para você a experiência com o Advanced Training, cara? Eu não vou dizer que foi transformador, eu acho que a palavra é que o treino ele é mágico, né? Porque ele tem muito mais, é um treino que tu não vai aprender técnica, tu não vai aprender, tu vai aprender muito sobre você. É um treino que tem a ver contigo.
que vai te dar muitas ferramentas para te inovar na tua aula, para te se tornar um líder dentro da tua sala de bike e que vai fazer com que abra a tua cabeça para outras coisas que até então tu não tinha ideia que existiam, né? Porque você tem que ir com o básico muito bem feito, muito bem sabido, né? Dos 5 elementos chaves do RPM, tu tem que estar com aquilo lá bem, Aquilo já né? passou, né, Rodrigo? Aquilo já passou. Aquilo Tu já vai passou. O além. Advanced é 100% novo, né, cara? É isso aí. Tu vai aprender coisas novas que até tu desconhecia que tu tinha ali dentro. Então, o que tu tem de potenciais? Na verdade, eles vão instigar a tu olhar para dentro de ti e buscar quais são os potenciais que tu tem, como é que tu pode desenvolver isso melhor, o que tu pode usar isso a teu favor para as tuas aulas, o que tu tem, né, que a gente fala bastante, né, sobre as nossas crenças limitadoras, né? Ah, eu não sou bom o suficiente para isso. Porque tem dias que tu tá dando aula, tu sabe que tu faz bem as coisas, mas tem dias que tu, por algum motivo, tu não tá bem, tu diz, bah, eu não sirvo para isso. Dá um baixo, assim, dá um desespero, e aí tu aprende, e talvez aí que seja, que entra a tua renovação de tu conseguir, de tu se reinventar nesse sentido. Hoje, Deus, o que eu vou fazer para mudar isso? Porque a aula tem que acontecer de qualquer jeito. Isso a gente aprende, né, no Advance, tu tem que fazer aquilo acontecer independente do estado mental que tu está naquele dia. Cara, uma das maiores crenças que caíram pra mim, né, meu? Uma das maiores crenças que, tipo, eu tinha, né, cara, era que meus alunos tinham que ser perfeitos pedalando, Rodrigo. Eu tinha essa Uhum. crença, cara. Eu tinha essa crença que meus alunos tinham que ser, tipo, eu tinha que ensinar eles a serem Lance Armstrongs da sala de bike. Entendeu? E Uhum. que se eles não fizessem exatamente na batida, com a resistência certa, eles não eram alunos, eles não eram meus alunos. Entendeu? Então, isso Entendi. para mim era uma crença assim muito, muito forte e que só lá no Advanced eu entendi que eu tinha essa crença, que eu acho que isso é legal, né? Lá eu, depois de N, né, coisas que a gente experimenta lá dentro do treino, caiu essa ficha do tipo, caraca, isso tá na minha De cabeça cabeça. e não é o RPM, entendeu? E não é o RPM. Isso foi muito louco. Rodrigão, assim, ó, cara, o aprendizado que mais marcou você lá dentro do Advanced, aquele aprendizado que você falou assim, pô, não, esse aqui, cara, mudou o jogo. Para mim, a hora que eu ouvi aquilo foi para mim uma super revolução. Na sua opinião, né? Para você, qual foi? Então, eu nunca. Esses tempos eu estava conversando com a Márcia de novo, né? E eu disse para ela que tem uma coisa que ela me falou lá que eu nunca mais esqueci, que isso fica vivo até hoje, que é acreditar na gente, acreditar naquilo que tu sente e naquilo que tu pode fazer muito bem feito. E pôr isso em prática, não ter vergonha de fazer aquilo, né, não achar que aquilo esteja errado, mas tu confiar em ti, confiar no teu sentimento, né? Que é uma forma de tu conseguir colocar paixão e conseguir dar a melhor aula do mundo para o teu aluno. É uma entrega tua para o programa, para a essência, para os alunos. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, né? De tu acreditar no teu potencial, acreditar no teu sentimento, ir lá mostrar e fazer. E eu tenho gravada, né, a minha apresentação, acho que eu te mandei Você ela, tenho mandou, eu gravada assisti. com o feedback da Márcia, e foi isso que eu senti na hora, o que eu precisava fazer. Eu disse, como é que eu vou... porque uma das crenças limitadoras que eu tinha é que eu nunca iria conseguir mostrar a minha paixão pelo RPM, porque eu achava que as Caraca, pessoas não gostavam de mim e achava verdade? achava aquilo que eu falava ridículo. Essa era a minha crença. Porra. E assim foi muito legal a apresentação. A apresentação foi legal, tanto que uma coisa que me emocionou muito é quando eu vi que a Márcia ficou arrepiada e estava chorando, né? Depois da apresentação, eu disse, bah, eu acho que eu atingi o que eu queria. Eu acho que eu fiz valer o que. E foi muito legal a apresentação, tanto que foi a música que eu apresentei, eu tinha eu podia apresentar ou a 4 do 83 ou a 4 do 84. Ah, No momento, eu quase fui na 4 do 84. Se não, eu vou na 4 do 83,
quem lembra dessa Que música, por né? si É só mexe com a gente, né, velho? mexe justamente com a questão de tu realizar teu sonho, de tu é uma música que fala de sonhos, né? Fala Que disso eu aí. para mim tem como que é um hino, né, do RPM, porque é o que muita gente busca e muita gente quer fazer, né? Legal, legal. Então, e era uma música completamente desafiadora, né? É algo muito diferente em termos de tu ensinar ela, de de tu colocar a própria coreografia em si, a música ela é diferente. A musicalidade dela, o treino. Então foi. Eu escolhi justamente ela porque foi uma música que eu disse, bah, eu vou ter que me puxar aqui para entregar a essência desse treino aqui pro aluno. Porque não era só. Aí eu vi que não era só tu ensinar a técnica, só ensinar a camada um camada 2 tu ia ter que ir além de tudo isso aí. Muito bom. Tipo assim, ó, depois desse aprendizado aí, né, cara, depois desse negócio aí, o que que, tipo assim, ó, como é que ficaram suas aulas depois disso? Como é que foi, de repente, o feedback dos alunos, o que as pessoas falavam, o que que ela, como foi esse pós-advanced training no dia a dia, cara? Porque é aquela história, né? Na hora dá sempre aquele calor, né? Na hora Uhum, dá sempre aquele calor. De repente, cara, aí com o passar do tempo, né, Rodrigo, tudo vai ficando morno até uhum, esfriar, né, cara? isso Como aí. é que foi para você logo após isso e como é que hoje, né, como é que foi esse logo após? A outra É. pergunta depois. Tu chega, naquela semana que tu chega do Advance, tu tá a mil, as tuas aulas, assim, acontece, tu diz, meu Deus, parece que tu acumulou energia e tu tá soltando aquilo, tu vai, tu faz, tu fala, o teu coaching flui, as coisas fluem, porque porque o treinamento ele é libertador de muitas coisas, então tu vai confiante. Mas o que eu ia comentar contigo é justamente isso, com o passar do tempo, e os alunos gostam, né? Os alunos gostam que tu vá fazer treinamentos, que tu tá se dedicando para entregar o melhor para eles. Isso tu vê, eles te dão um feedback disso. Mas com o passar do tempo, tu acaba se tornando muito mais crítico da tua aula. E por vezes, eu cheguei, eu disse, bah, eu vou ter que. Eu preciso refazer, eu acho que esse treinamento inicial, eu preciso estudar mais. Tu começa a se tornar muito crítico, tu começa a filmar a tua aula, né? Tu aprende isso no Advanced, né? Filmar, se vê e tu diz, mas isso não tá legal, isso aqui não tá bom, e eu tô falando demais aqui, eu não tô entregando o que precisa, então ele faz com. E aí tem dois caminhos. Ou tu realmente se reinventa e tu segue mantendo essa energia alta, estudando, indo atrás e procurando mais, mais e mais, ou tu vai. Ou a coisa vai parar e tu vai voltar a fazer o O que básico era do básico antes? do básico que era antes. Então é um divisor. O treinamento ele é um divisor de águas. No início, eu acho que todo mundo entra no mesmo saco de gato ali. Todo mundo chega com aquela energia, com aquele entusiasmo para dar aula, mas depois tu começa a ter que reestudar e fazer conexões lá com o treinamento inicial, porque tu estuda ele separadamente, tu faz os treinamentos separados, mas aí tu vai ver que tá tudo junto, e tu Tudo precisa junto. revisar conceitos do treinamento inicial, tu tem que estar com aquilo lá muito bem feito, tu precisa revisar o teu Advanced Training e tu tem que unir isso aí junto com as coisas que tu descobriu sobre você, sobre como dar aula, como entregar isso para o aluno. Então, exige É, muito mais estudo e de ti. E tu preparação. precisa disso. E preparação. Tu precisa disso. Porque é aquela história, né, Rodrigo? Lá no Advance, a gente mexe. Você falou a frase que, assim, ó, que acho que resume tudo, cara. Quando a gente vai explicar o que é o Advanced Training, né, meu? Ele vai de você à entrega, É isso aí. né? Ele vai de você à entrega. Só que não tem como a gente ir só para entrega diferente, avançada, se a gente não mexer com você. Então, primeiro a Uhum, gente mexe com você, né? O primeiro dia é praticamente só mexendo com a pessoa, né, cara? Aí, isso aí. aí vem para aquela transição da essência, que é mostrar assim, ó, beleza, eu mexi você como pessoa, agora eu preciso te mostrar como você precisa se comportar. E aí você vai pegar o você e como você vai se comportar. E por último eu te dou uma mega caixa de ferramenta, que É isso aí aí. é estudar, testar, como diz meu É, amigo, é testing, learning o tempo inteiro, né, cara? porque tu acaba tendo muito mais ferramentas para usar, mas tu não pode usar todas as ferramentas juntas ao mesmo tempo,
né? Tu vai ter que e aí é que tá a questão do estudo. Tu vai ter que aprender aonde usar aquela ferramenta, qual o melhor momento, qual o trecho da tua aula tu vai usar, aonde que tu vai encaixar aquilo ali, porque não dá para Demais. quantas ferramentas eu vou poder usar. Então, isso é que vai te fazendo um professor avançado, né? É Tu isso aí. saber usar as ferramentas, usar esses recursos que tu aprende e colocar na aula, É, né? porque não é só fazer um curso que te torna A, né, mano? É a Não, aplicação do dia a dia, é a entrega do dia a dia, é você olhar e começar a usar como aprendiz para depois ir masterizando. Eu adoro essa palavra, cara, a masterização, que é quando uhum, você faz aquilo com muita facilidade e acaba entrando no inconsciente competente, né? Então aí isso aí. fica mágico, né? Fica master, né, cara? Agora, É, o e a Rodrigo, mágica, eu acho que está justamente nisso aí, né? Em fazer essas coisas acontecerem naturalmente, né? Tu naturalmente. já naturalmente. É aí que está o grande tchan do programa Exatamente. E do. agora conta pra galera que está assistindo aí, meu, qual é a sensação, né? Você viveu as três coisas, né, cara? Pô, eu não vivi o aluno de RPM. Pelo contrário, eu era contra o RPM, né? Eu sempre falo isso nas lives que eu Uhum. faço, eu era totalmente contra o RPM, né? Foi o último programa que eu treinei dos Les Mills no começo, né? Lá atrás tinham só sete, né? Eu comecei os treinamentos, tinham só sete programas. E o RP foi o último porque eu dava aula de spinning e eu falava, meu, coreografia em cima da bike, que treco ridículo. Então eu Uhum. desencanei. Aí até que eu fui, conheci e nunca mais na minha vida dei uma aula de outra coisa em cima da bike a não ser RPM. Você que viveu as três coisas, né? Que viveu o aluno, que viveu o instrutor e hoje, cara, você é um instrutor avançado porque, pô, a gente conversa muito e você me manda seus estudos, cara, a gente discute ferramentas, né? No passado a gente teve Uhum. aquela super bate-papo lá na mentoria e como é que você se sente? Qual é a sensação de ser um instrutor avançado de RPM, cara? Ah, Tonon, tu, tu acaba sentindo que tu pode sempre fazer mais, né? Pelo aluno, tu sempre vai estar buscando. Então, é uma sensação de poder, assim, eu vou te dizer. Eu Tu acho chega também. tu chega na sala, assim, parece que tu domina aquilo, tu tá prestando atenção em como receber o aluno, em como o aluno que está chegando pela primeira vez na tua aula muda completamente a forma que tu aborda ele, né? Tu acaba se preocupando com aquele aluno quando ele sai. Eu pelo menos sempre pergunto, ó, não vai embora logo que acabar, se tiver um tempinho, fica aí pra gente conversar, para trocar experiência e ver como é que foi. Porque a minha experiência como a Aluno, minha aluno, a primeira foi péssima. foi difícil. E foi difícil. Eu cheguei eu disse, bah, e eu não posso fazer com os meus alunos o que fizeram comigo na primeira aula. Eu não recebi. A professora chegou, ligou a música, sentou na bike e deu Ó, aula. puxa, Eu não sabia nem como ajustar a minha bike, eu não sabia do que se tratava o programa, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente, né? Senta e pedala. Então, isso é uma coisa que me marcou e que hoje, como instrutor avançado, eu procuro ter muito cuidado com o aluno, né? Principalmente os que estão sempre que vão na tua aula, tu já sabe, aí já tá, eles gostam da tua aula, tu sabe que eles vão ali porque eles gostam da forma como tu entrega. Agora, o aluno que está iniciando e que está vindo para tua aula a primeira vez, acho que tu precisa ter cuidado. um cuidado, né? Principalmente antes e o depois da aula. Então, eu sempre procuro fazer esse controle, né? De não o que eu não gostava na aula, tinha professores, às vezes, eu tinha muitos professores, mas professores, às vezes, que falavam muito o tempo todo, diziam, bah, mas eu não consigo ouvir a música, eu não consigo ouvir a batida da música. Como é que eu pensava, né? Como é que quer que eu pedale na batida sem não calar a boca, tchê? Sabe? E Boa, aí, boa, boa. Muito então, obrigado, viu, doutor? Muito e, obrigado por esse comentário, viu? Eu também penso a e, mesma coisa, cara. e eu, quando comecei a dar aula, que eu filmava as minhas aulas, eu via, pá, mas tu tá fazendo o que tu não gostava. Então, cada vez mais a gente vê a importância de tu roteirizar, o que a gente sempre fala de tu roteirizar a tua aula. Tu precisa disso aí, tu tem que testar esse teu roteiro.
Tu tem lá 4 de 8, tu não vai poder ficar falando os 4 de 8. Entendeu? É Então, aquela isso. história, né, Olívio? Quando a gente não sabe o que a gente vai falar, a gente fala qualquer coisa. Quando a gente fala qualquer coisa, a gente não sabe se vai dar tempo, a gente não sabe se vai caber, a gente não sabe nada disso, né, cara? Então, E até porque tu roteiriza e às vezes na hora vem uma coisa, bah, mas se eu falar isso aqui legal, mas tu tem que ter essa noção do tempo das ali. coisas. Porque a gente tem isso eu sempre digo, eu falo para os alunos e comento às vezes lá na academia com o Gabi, com o Diego, a gente tem uma ferramenta no RPM, a gente tem um diferencial que é a música. O RPM se diferencia muito por isso. A gente é a alma da aula. Então, o Total. que tu vai falar, tem que ser pelo menos melhor e importante do que a música, senão tu não fala. Às vezes E, fica de bico fechado, tu não sabe o que e falar, lá no que é Advanced a melhor. gente aprende o que fazer com ela, né? Isso aí, isso A aí. gente aprende É, lá, né? ela é uma ferramenta poderosíssima. Então tu não Total. pode menosprezar. Ela é a tua aliada. Né? E tu tem que instigar as sensações, as coisas. Isso tu aprende no Advance, né? A usar essa ferramenta poderosíssima e que é o que diferencia o RPM de qualquer outra aula de ciclismo indoor, Isso aí. né? É a alma dele. Doutor, pra gente, né, pô, é aquela história, se deixasse aqui a gente contando, a gente contaria o treino inteiro, tanto Sim. que é legal, né, cara? Mas, pô, assim, ó, pra gente, eu adoro essa coisa, né? Tudo que eu faço isso no final. Uma mensagem para a galera que tá assistindo a gente, essa live vai pro YouTube, tá, gente? Essa live vai subir lá pro YouTube, lá no canal do Universo Ciclismo Indoor, se você não conseguiu assistir, pois vai estar lá, eu vou compartilhar. Mas uma mensagem que você deixaria para a galera que está assistindo e é instrutor de RPM e não fez o Advanced ainda, qual é a sua mensagem para eles? Então, eu acho que tem algumas coisas, né, Tonão, que a gente, quando tu sobe para dar aula, tu acaba se tornando um artista ali, né? Quando tu sobe no palco ali para dar aula. Então a gente precisa ter algumas coisas que eu levo para mim, que eu levei para me tornar professor instrutor de RPM, que é fazer o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Se tu não tiver uma base sólida, concreta, tu não consegue avançar. Segunda coisa, estuda. Né? Sem estudo, tu não consegue adiante. E não só tu estudar só em si o RPM, a técnica do RPM, mas tu estudar a fisiologia, tu saber o que está acontecendo ali, quando tu tá fazendo um race, o que acontece, porque isso abre portas para te melhorar também o teu coaching, o que tu vai entregar para o teu aluno. E o mais importante é tu fazer uma gestão do tempo que tu tem. Ou seja, a gente sabe que a vida é corrida, eu mais do que ninguém sei do que é, mas estuda, tenta gerir isso da melhor forma. Às vezes eu saio de casa de manhã, vou tomar banho, estou ouvindo a música que eu estou preparando o mix que eu vou dar na outra semana. As minhas aulas eu sempre organizo elas com uns 15 dias de antecedência. Né? Eu não chego hoje, domingo, essa semana eu vou dar o mix tal e pego. Não. Eu começo a preparar isso a cada 15 dias. Então, gerir o tempo, planeja as tuas coisas, né? Tô tomando banho, tô ouvindo a música da aula que eu vou dar. Eu tô no carro, às vezes eu coloco a música, eu paro, tenho um momento lá no hospital de descanso, tô tomando meu café, em vez de ficar perdendo tempo com conversinha, com bobagem, vou lá, puxo coreografia, dou mais uma olhada. Então, tem formas de tu conseguir fazer as coisas, não fica para trás, corra sempre na frente das coisas, né? Isso Corra, aí. vai buscando. Então, básico bem feito, estudo e gestão do tempo. Eu acho que são os pilares ali para quem quer se tornar um professor avançado e quer se tornar um professor diferente nas aulas. E eu Não. falo muito isso, né? Às vezes a pessoa chega e fala, eu preciso fazer o treinamento, eu preciso fazer o treinamento, aí eu faço essa pergunta do tipo, cara, você vai conseguir, você já está fazendo o básico, você já está, você tem tempo, você sabe que vem mais um caminhão de informação, está pronto, porque essas três coisas que você falou precisam estar quase prontas antes, né? Porque senão você vai para o Uhum. Advance, ele vai entrar para um lado, vai sair para o outro, né? Enquanto quando você tem toda essa preparação, você consegue fazer com que isso aconteça de uma forma mais natural, né?
Uhum. Rodrigo, super obrigado, cara. Meu, gente, vocês raramente vocês vão ver eu falar Rodrigo. Sempre que eu falar, eu vou falar Doutor Rodrigo. Para mim é uma honra, né, ter um instrutor avançado de RPM no meu pelotão, que é médico, que não só dá aula, como é apaixonado por dar aula e transmite isso para as pessoas. Cara, muito obrigado pelo tempo aí num domingão. O bom é que agora a gente já vai almoçar, fica tudo bem, entendeu? Isso Mas aí. muito obrigado, Vou pra viu? academia treinar agora. É isso aí, é isso aí. Cara, valeu demais. Obrigado, Tonão. Depois, ó, vou subir lá no YouTube, manda pra galera assistir. Acho que, meu, super história aí, que com certeza pode inspirar mais pessoas. A Sica passou por aí, não tem nem o que falar. Ela vai ser uma das próximas convidadas para esse quadro, né? Afinal, ela já fez o Uhum. Advanced. E vamos lá, eu vou dar os últimos recadinhos aqui. Eu vou tirar você, Rodrigo. Obrigado, cara. Valeu, Tonão. Um bom domingo pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Onde eu tiro aqui, eu nunca sei, eu confesso que eu ainda, acho que é só você sair aí, Rodrigo, que já dá. Vou sair aqui. Isso aqui aperta o xizinho aí. Aí. Gente, olha só, essa foi a primeira das lives 11h11 de domingo. Gente, hoje eu entrei 11h15, não sei por que eu tava com as 11h15 na cabeça. Mas todo domingo, 11h11, a gente vai ter uma live aqui no meu Instagram com instrutores avançados de RPM, pessoas que já fizeram o Advanced Training. E se você é instrutor de RPM e quer participar do Advanced Training, dia 23 e 24 de outubro, vai rolar um Advanced Training do RPM de novo. E se você já fez e quer refazer, manda uma mensagem para mim, porque eu tenho uma condição mega especial para quem já fez e quer refazer. Então, a gente se vê domingo que vem. E ó, não esquece, segunda-feira, podcast do professor de Ciclismo Indoor. Terça-feira, empreendedorismo na sala de bike. Quarta-feira, aprendendo sobre ciclismo indoor. Quinta-feira, eventos na sala de bike. Sexta, você que é instrutor de RPM, quer receber uma mentoria ao vivo no YouTube, é só me mandar uma mensagem que você pode ser o próximo. Sábado, dicas para as aulas de ciclismo indoor e domingo, a nossa super live. Vejo vocês durante toda a semana. Tchau, gente. Um super domingo para vocês.